Você já se sentiu frustrado por não conseguir emagrecer porque nunca conseguiu parar de ter vontade de comer doces? Se você quer saber como parar de ter vontade de comer doces, então assista essa live até o final. E também curta e compartilhe a live que a gente fez durante essa semana falando de alguma das causas relacionadas à vontade de comer doces. Não perca a live porque essa semana elas vão sair do ar no domingo, tá? Qualquer dúvida que se você não conseguir acessar aqui no Instagram ou no IGTV, ela está lá no YouTube, o link está na bio do meu Instagram e aí é só clicar, acessa e também já compartilhe com o maior número de pessoas. Então você acredita que a vontade de comer doces consegue ser eliminada? Todo mundo tem vontades, né? Então a gente tem que gerenciar essa vontade, porque todo mundo vai ter vontade de comer doce em algum momento do dia ou algum momento durante a semana. Como eu falei, oi Vivi, tudo bem? Como eu falei, a vontade é bem difícil de você não ter, porque isso todo ser humano tem vontades, né? Quando você quer comprar uma roupa ou uma bolsa, um sapato, ou mesmo se quer comprar um apartamento, uma casa nova, um carro novo, você tem vontades, né? E essa vontade existe, é normal. Só que não quer dizer que você vai sair comprando, né? Porque muitas vezes talvez você não tenha ainda o dinheiro suficiente para comprar aquele carro, aquele imóvel. Você tem a vontade, mas aquela vontade fica ali para um dia você querer e conseguir comprar. A vontade por doces é a mesma coisa. A gente pode ter vontade, só que o importante é a gente saber gerenciar essa vontade. Será que esse doce nesse momento é o que eu preciso? Você olhou, achou bonito a torta, o doce, a sobremesa, o docinho, mas talvez não seja aquele momento, você tenha vontade, mas de repente você nem tenha fome para comer aquilo. Então é importante saber que vontade você sempre vai ter, também vontade de comer salgados ou mesmo carboidratos ou mesmo pizza, algum hambúrguer, mas não quer dizer que você tem que comer, né? Você tem que aprender a gerenciar as emoções, que é uma das coisas que a gente faz no programa de detox emocional, no programa de emagrecimento. Se você tem interesse, entra no grupo de lista de espera, aqui também tá no link do Instagram, para você se inscrever e fazer a sua ficha de inscrição para o próximo grupo. E no outro vídeo eu disse que eu iria falar quais são as causas, né, de você ter muita vontade de comer doces durante todo o dia, né, durante toda a hora. Ou mesmo quais os horários que você tem mais vontade de comer doce. A Vivi está dizendo aqui que gerenciar as emoções é importante, que ela já passou por esse processo. Oi, Arnês, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à live. Se você tem vontade de comer doce durante todo o dia, é importante dar atenção ao que você está comendo. Por quê? Porque o nosso intestino, se você come muito carboidratos refinados, muito açúcar refinado, produtos industrializados, o intestino vai ter mais bactérias ruins do que as bactérias boas. Então há um desequilíbrio entre as bactérias intestinais e a saúde intestinal, neste caso, não está tão saudável, né? Então a saúde intestinal conta muito na hora. Atente-se, se você está toda hora com vontade de comer doces, pode ser algum problema no desequilíbrio da sua flora intestinal e também a resistência insulínica, que é o aumento da insulina liberado pelo pâncreas por você comer muitos doces ou muitos carboidratos refinados. Eu vou mostrar aqui uma figura da resistência insulínica para vocês entenderem o que a insulina faz. A insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas quando se come qualquer tipo de alimento, mas principalmente carboidratos e que o nosso corpo pede, né, quando está com baixa energia. A insulina é liberada pelo pâncreas, ela serve como uma chave para abrir o cadeado do
da porta para a glicose, que tá as bolinhas laranjas, entrarem na célula. Esse é o papel da insulina. Então, quanto mais glicose você comer durante o dia ou carboidratos, vou mostrar aqui. O pâncreas é o amarelinho, ali tá saindo fumaça de tanta liberação de insulina, que são as chavezinhas que ele tá liberando, ele tá sofrendo ali para liberar a insulina, que a insulina faz a glicose entrar na célula, tá? Ou seja, dar energia para a célula. Então, vocês veem ali a corrente sanguínea cheia de glicose com as chavezinhas. Quanto mais glicose ela encontrar no sangue, após você ingerir muita quantidade de doce e carboidratos refinados, principalmente, ela vai ter o acúmulo de glicose no sangue e você vai precisar mais insulina para deixar essa chave, esse cadeado abrir, vai ser mais difícil. Então, você vai precisar mais insulina, o pâncreas vai produzir mais insulina cada vez mais, e aí iniciando o processo de pré-diabetes, resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes também. Então, comer doce não é só eu estou mostrando aqui que não é somente para evitar comer doces por evitar, não. Porque comer doces gera diabetes, pressão, piora a parte cardiovascular, obesidade e várias outras causas, né? Então, o pâncreas está liberando a insulina, que estimula a retirada de glicose do sangue para as células, né? Quando a gente está com fome, há a sinalização para você comer, a nível hormonal, você come e aí vai estimular a insulina pelo pâncreas e vai fazer essa energia, que é a glicose, ir para dentro da célula, ser armazenada no fígado em forma de glicogênio, para quando a gente estiver em jejum, esse glicogênio ser quebrado e utilizado como energia. Tá? Vai ser quebrado em glicose e transformado em energia. Então, essa resistência insulínica que pode gerar a diabetes. Então, comer carboidrato em demasia faz mal para a saúde. Por isso, esse tema tão importante aqui durante essa semana. Sempre saber gerenciar o que você vai comer. Como eu falei, você tem que, não pode se frustrar de não querer comer, porque se a algum momento você comer, você vai comer em excesso, gerando compulsão. Então, essa fase tem que saber a gente aprender a gerenciar tudo isso. Aqui está o cérebro mostrando o circuito dopaminérgico, que é a parte do prazer, né? Que é a parte da liberação da dopamina pelo cérebro, que é o circuito da recompensa, o circuito do prazer. Então, você tem aquele estímulo, pode ser de doce, pode ser um estímulo de ir bem no exercício, pode ser um estímulo de fazer um trabalho e também fazer uma apresentação que o seu chefe gostou. Então, tudo pode ser um estímulo para a liberação do prazer da dopamina, não só a comida, né? Mas no caso aqui a gente está falando de doces, né? Ele vai querer que você sempre coma doces, e esse doce você vai estimular mais a dopamina e ela chega lá no cérebro, aqui nessa parte frontal, onde ela inibe o seu racional. Por isso que você diz, quando eu vi, eu já comi. Porque a dopamina em excesso vai inibir o córtex frontal, que é a parte da consciência, da racionalidade. Aqui é mais para você ver como existem esses circuitos. Mesocórtico límbico é o nome desse circuito cerebral, que faz com que libere muita dopamina e inibe a vontade de parar de comer. Quando viu, você já comeu tudo e não teve a consciência disso, porque ela inibe a parte da racionalidade. Então, se você tem vontade de comer doces o dia inteiro, pode ser que você realmente esteja comendo muito doce, muito carboidrato, gerando a resistência insulínica. Pode ser também o seu sono. Como é que está o seu sono? Também tem relação de você comer mais ou mesmo querer mais doces, né? Para compensar aquele vazio, aquela perda de sono que você teve. E também a saúde intestinal. Como é que estão as suas bactérias boas e as ruins.
Se geralmente você está comendo muito carboidrato, muito doce, pode ser que tenha um predomínio maior das bactérias que não são as melhores no seu intestino. Se você tem mais dificuldade após uma refeição, geralmente você vai sempre querer comer o doce depois de uma refeição, almoço ou janta. Como eu falei no outro vídeo, pode ser o hábito de você já conhecer esse hábito desde a infância, de você querer sempre ter um doce depois, mesmo você não querendo comer. Pode ser o hábito, ou mesmo a resistência insulínica, ou você comeu algum alimento muito pesado que ainda não processou, não digeriu adequadamente, e aí o corpo vai querer algo muito rápido, porque você está com fome e a glicose é a maior fonte rápida de energia que você pode fornecer. E outra coisa é a serotonina baixa, né? Porque durante a digestão, a serotonina, que é o hormônio 85 mais ou menos por cento, ele é formado no intestino e tem várias funções de regular o humor, do bem-estar, do prazer, também da saciedade, dentre outras funções de temperatura corporal do corpo, né, a serotonina. E ela vai ela vai diminuir porque ela vai auxiliar no processo de digestão, nos movimentos peristálticos do intestino, e aí diminui a serotonina e você tem maior vontade de comer doces também após a refeição. À noite, por que você tem mais vontade de comer doces à noite? Durante a noite o cortisol diminui, que é o hormônio, né, do estresse, de alerta, então ele vai diminuir porque é hora ele vai diminuindo ao longo da tarde e noite, porque é hora da gente descansar. E diminuindo o cortisol, também vai diminuir a serotonina, né? A serotonina é um precursor da melatonina, que é o hormônio também auxiliar do ciclo vigília, ele vai estar aumentado à noite. Então, como a serotonina, ela diminui para formar a melatonina, à noite, então você pode ter mais vontade de comer doces, e esse horário que teria que a gente dormir, muitas vezes a gente fica acordado, vendo televisão, mexendo na internet, trabalhando, e aí esse período que você tinha que estar dormindo, você vai lá, sente uma vontade doce por diminuição da serotonina, que é um ciclo normal, mas se você também tem deficiência de minerais e vitaminas, também pode piorar essa vontade de comer doces. Também durante o dia ou qualquer hora do dia. Quais são essas vitaminas e minerais? Então, se você tem muita vontade de comer doce, essa parte que eu falei da noite, que é um ciclo normal de diminuir a serotonina, pode ser pior se você tem deficiência dessas vitaminas, que é a vitamina B12, B9, ácido fólico, que é o ácido fólico, a B6, a vitamina C. Também minerais como cromo, ferro, magnésio e também vitamina C, que eu acho que eu não falei. Essas deficiências também podem estar relacionadas a maior quantidade de açúcar que você come, que gera essas deficiências, ou mesmo deficiência durante a alimentação. Por isso é importante, a serotonina, ela vem do triptofano, que é um aminoácido essencial, formado a partir desse aminoácido essencial que a gente adquire através da alimentação ou suplementação. Quem não viu a live de aminoácidos essenciais, está aqui no meu Instagram, pode ir lá ver a live, rever, para ver o que são esses aminoácidos essenciais que eu fiz juntamente com uma farmacêutica, a doutora Rúbia, falando sobre esses aminoácidos essenciais e sua utilidade na saúde. E também você também pode adquirir esse tipo de aminoácido essencial através de alimentos, por exemplo, banana, aveia, folhas verdes escuras, são alguns dos exemplos, mas existem vários exemplos para aumentar o triptofano, que é um aminoácido essencial no seu organismo, para aumentar a serotonina. Então, quem tem serotonina baixa também vai ter deficiência no sono, né? Porque a serotonina forma a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você tem serotonina baixa, o seu sono também não vai ser bom. Então, é tudo um ciclo, tudo um processo que você tem que saber, que não é tão simples assim, né? Então, essa parte de alimentação
para você aumentar o triptofano, alimentação também suplementação para aumentar a serotonina e também melhorar a serotonina através de outras práticas, né? Como por exemplo o exercício físico ou mesmo conversar com amigos, leituras, né? Então alguma coisa que lhe dá prazer é bom você fazer para aumentar a serotonina e diminuir a sua vontade de comer doce. Vontade, como eu falei, você vai ter, mas gerenciar também essa parte da alimentação, suplementação, exercício físico, sono, tudo um equilíbrio para você conseguir gerenciar a sua emoção quando você olha um doce bonito lá na vitrine da confeitaria e quer comer, né? E também se permitir, claro, uma vez que outra, você comer para também não gerar culpa e nem frustração. Porque se você não come e você quer comer, pode te gerar cada vez mais culpa e cada vez mais dificuldade no emagrecimento, porque você vai acreditar que nunca vai parar de ter vontade de comer doce. Alguém algum dia já te falou que para emagrecer você tem que parar de querer comer doce. Então, essa parte de gerenciar essas emoções e saber o que está acontecendo e você desviar, em vez de ir para o doce, para a comida, fazer outro tipo de atividade, é a melhor solução para você não aumentar de peso e ter mais saúde, né? Porque o excesso como a gente falou, da barriga negativa, o excesso de gordura abdominal também é predisposição a várias doenças, como a gente já falou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão falando aqui para mim. Oi, Jaque. Oi, Catarina, tudo bem? Sobre a vontade de doces. Quando que vocês têm mais vontade de comer doce? De manhã, de tarde ou de noite? E claro que aquela vontade imensa de comer doce toda hora, é indicado você procurar um médico para fazer a avaliação da glicemia do sangue, da insulina e também avaliar os níveis para ver se você não está tendo um processo de diabetes associado, né, junto com vontade imensa de tomar água, né, que a gente chama, urinar bastante, comer muito doce, isso está muito ligado a diabetes, então fique atento a isso. A Vivi tem mais vontade de comer à noite. Então é essa parte que eu falei, né? Mas acaba comendo uma tâmara. E aí é sempre bom, tâmara ou damasco, é sempre bom. Como é que você sabe que você está com muita vontade de comer doce, que você está comendo muito doce, mesmo não tendo muita consciência? Quando você come uma fruta e acha que a fruta não é doce o suficiente. Isso quer dizer que nem a fruta seca, né? Nem a fruta seca é o suficiente para suprir a necessidade, é porque você está comendo muito doce muito cheio de açúcar. E aí, como eu falei na live anterior, aí as papilas gustativas ficam com aquele vício, né, de comer aquele nível de doce e aí acham que a fruta não é doce o suficiente, né? Então isso é um sinal que você está comendo doce com muito açúcar. Outra coisa que eu ia falar aqui, que o açúcar no cérebro, o açúcar é um vício. Quem come muito açúcar, ele é viciante, mais do que propriamente a cocaína e a heroína. Já fizeram estudos de cérebros comparando as áreas que atua o vício do açúcar e o vício da cocaína, e a área é semelhante. E quanto mais doce, você já reparou que quanto mais doce você come, mais doce, mais carboidrato, também salgado você quer comer? Isso porque quanto mais doce você comer, vai liberando a dopamina, você come mais doce ainda, aí libera mais dopamina e vai diminuindo os estoques da dopamina, a formação de dopamina, a liberação de dopamina. Então você precisa mais dose, cada vez mais, para liberar a dopamina, que é a sensação do prazer e da recompensa. Então, talvez você que tem dificuldade de ter ação, né, que tem muita procrastinação, pode ser uma das causas, essa parte de você comer muito doce ou muito refinado, que farinhas brancas,
açúcar refinado, até mesmo sal refinado. Por quê? Porque você vai estar tendo toda hora que querer produzir a dopamina, e a dopamina já produziu já grande quantidade, vai chegar um momento que a dopamina diminui e não tem tanta dopamina necessária para lhe liberar essa sensação de prazer e de recompensa. E aí a dopamina, ela é um hormônio, um neurotransmissor que ela é aquele neurotransmissor que te auxilia a fazer as coisas e a tomar a ação. Então pense bem, se você procrastina demais, não está comendo muito doce, que sim, tem relação, e isso é nível cerebral, nível de neurotransmissor e também nível hormonal. E à noite também, esqueci de falar, que a Vivi falou, né? Suficiente para você, né? Tâmara quer dizer que está bom, né? A tâmara é um excelente troca, né? Até porque a tâmara às vezes é até mais doce do que a própria fruta in natura, né? Que durante a noite também há a diferença entre dois hormônios, que é do hormônio da grelina e a leptina, né? São hormônios, a grelina é o hormônio da fome e a leptina da saciedade, também tem um desequilíbrio mais durante a noite. Estuda a parte hormonal e da alimentação, do trato digestivo e relacionada ao cérebro, que a gente sabe o eixo intestino-cérebro, o intestino é o segundo órgão que tem mais neurônios depois do cérebro, né? Que essa é a parte eixo intestino-cérebro, muito importante, e sabendo que o intestino é que produz maior quantidade de serotonina. Se você tiver dúvida, então fala aqui comigo, comenta aqui o que vocês acharam da live. Descobriram alguma coisa nova aí relacionada à vontade de comer doces? Sempre é bom o equilíbrio, nunca exagerar, né? Tem vontade, não adianta você ter vontade de comer outra coisa mais saudável e depois ir lá comer de novo mais aquele doce que você não resistiu, então você vai ganhar mais calorias. Na vontade, coma, se você tiver possibilidade, coma muito pouco para saciar a vontade, ou mesmo o que eu fazia lá há 15, 20 anos atrás, que eu nem sabia de neurociência ainda, mas eu aprendi sozinha. Quando eu queria comer um doce, eu ficava olhando o doce. Às vezes, sentia aquele cheiro de adocicado, né? Ficava sentindo o cheiro. Claro que eu não botava na minha frente, eu ficava ali na vitrine olhando, quando eu ia a alguma lanchonete, alguma coisa assim. Ficava olhando e aí passava vontade. Espera 20 minutos, conta 20 minutos, fica olhando, olha o doce e imagina como é que você se sentiria comendo aquele doce. Você começa a imaginar como que seria você comendo aquele doce, mesmo não comendo. Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você pode começar a fazer essa experiência. E esse tipo de experiência eu só dou geralmente para os meus pacientes. Então, dica de ouro aqui para você, se você realmente tem interesse, tentar fazer esse experimento. Olha o doce, imagina, se der para cheirar, cheira, né? Sinta ele como se você estivesse comendo, sinta o gosto, qual é a textura desse doce e quais são os sentimentos que você está tendo em relação a esse doce. Sentimento bom, de prazer, o gosto como é que é, muito doce, não é muito doce, é gosto de chocolate, é crocante, é gosto de morango. Sinta como se você estivesse comendo o seu doce de preferência, imagine como seria sentindo o cheiro, o gosto, o tato e também vendo ele, né? Usando os 5 sentidos, né? E ouvindo o barulho que ele faz quando você mastiga. E também fica olhando o doce ou a torta ou o que você quer comer, pode ser salgado também, o hambúrguer, a pizza, o que você gosta de comer que você quer diminuir da sua alimentação e espera 20 minutos ou também se distraia e vai fazer outra coisa, ligar para um colega, ler um artigo, ler um livro, conversar com qualquer pessoa, se distraia e tire o foco desse alimento que não te faz bem,
Claro que também pode ser usado para líquidos, né? Refrigerante e também bebida alcoólica. Fica a dica aí. A Vivi adorou as informações, amou a live. Que bom. Então eu fico por aqui. Vejam as lives, essa live e a outra vai ficar aqui no Instagram até domingo. Depois a gente vai tirar do ar, porque é só para vocês conhecerem mais ou menos como a gente trabalha, o que a gente aborda, o que a gente pode abordar de informações no programa de detox emocional e também nas consultas avulsas que a gente faz também por telemedicina relacionada à nutrologia, emagrecimento, saúde integral, inteligência emocional no emagrecimento, emagrecimento emocional e várias coisas para melhorar a sua saúde. Até a próxima live, não deixe de compartilhar essa live com o maior número de pessoas, assim você ajuda mais pessoas a não se frustrarem em relação à alimentação e conseguirem ter uma melhor relação com a comida, mantendo e ajudando o mundo a ser mais leve e livre da obesidade, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!